Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 15. Bons estudos! Olá, a nossa teleaula de hoje vai falar sobre mais um processo de soldagem. É a vez de falarmos sobre o processo TIG, que também é soldagem a arco elétrico. Vamos aprender o que é o processo de soldagem TIG. Vamos estudar suas principais características, aprender como funciona e vamos conhecer o equipamento necessário para esse tipo de soldagem. Durante a nossa teleaula você vai descobrir que um dos segredos do TIG está na proteção da poça de fusão de soldagem. Quer saber mais? Então fique esperto que a nossa teleaula está começando agora, hein? Opa! Eu estou aqui verificando os cordões das soldas que eu fiz pelo processo de soldagem a gás. Lembra dele? Pois é, mas hoje nós vamos estudar um outro processo de soldagem. O processo TIG. Eu sei que você já deve estar aí se perguntando, mas de onde saiu esse nome? Eu explico. TIG vem de uma sigla em inglês que se refere a um processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um eletrodo de tungstênio e um gás inerte para proteger a poça de fusão. Fácil, não é? É claro que a coisa não é tão simples assim, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. O princípio é o mesmo das outras soldagens a arco elétrico que nós vimos na teleaula passada. Como você se lembra, na soldagem a arco elétrico, a alta temperatura e o choque entre os elétrons livres com átomos e moléculas ioniza o espaço entre o metal de base e o eletrodo, gerando calor e fundindo os materiais. Pois é, o processo TIG também é uma soldagem a arco elétrico. A diferença está no tipo de eletrodo usado e na forma como a soldagem é protegida. Tanto nos processos de soldagem com eletrodos revestidos, como a soldagem dentro do processo TIG, a proteção da soldagem é fundamental. A proteção da soldagem e o eletrodo não consumível são as principais diferenças entre o processo TIG e os outros processos de soldagem a arco elétrico. Quer ver? No processo de soldagem TIG, o eletrodo é de tungstênio. Quando ele se aproxima do metal de base a ser soldado, o arco elétrico é aberto através da descarga de alta frequência. Ao mesmo tempo em que é feito o cordão de solda, a região da poça de fusão é protegida da contaminação por elementos da atmosfera. Essa proteção é feita com o uso de um gás inerte, que pode ser o hélio, o argônio ou uma mistura dos dois. O mesmo bocal que envolve o eletrodo de tungstênio se encarrega de criar uma nuvem de gás que protege a poça de fusão. Neste esquema, nós vemos uma vareta de metal de adição. Mas o processo TIG pode até dispensar o metal de adição, dependendo do tipo de trabalho. Já deu para notar que esse processo TIG é mesmo especial em relação aos outros tipos de soldagem a arco elétrico, não é mesmo? E isso tem a sua razão de ser. A solda obtida através do processo TIG é de ótima qualidade. Tanto é que quando pesquisadores precisam fazer alguma solda em equipamentos tão especiais como um satélite, eles usam o processo TIG. Mas esse processo não é utilizado só na indústria aeroespacial. Objetos comuns também usam o processo TIG de soldagem, como por exemplo, nessa bicicleta de alumínio aqui. Olha só, o processo TIG é recomendado quando existe a necessidade de soldagens de peças de pequena espessura. Quer saber por que a soldagem TIG é tão eficiente? Muito bem. Parte do segredo está ali naquele cilindro. É o gás daquele cilindro, que pode ser o argônio, o hélio ou até uma mistura dos dois, que forma uma cortina em volta da poça de fusão. A escolha desse gás vai depender do metal a ser soldado. Como se trata de gases inertes, eles não reagem com os elementos da poça de fusão e evitam que impurezas sejam depositadas no cordão de solda. Este processo gera pouco fumos, o que facilita a visualização da soldagem pelo soldador.
A outra parte do segredo está aqui, eletrodo de tungstênio. Ele não se consome e, dependendo do tipo e espessura do material a ser soldado e do tipo e intensidade de corrente que se vai usar, o eletrodo pode ser de tungstênio puro ou com a adição de zircônio, tório, lantânio e cério. A principal função do eletrodo é conduzir a corrente elétrica até o arco. Nesse caso, o eletrodo está ligado em corrente contínua e polaridade direta, o que faz com que ele acumule pouca quantidade de calor. No seu livro de estudo você encontra uma tabela que explica direitinho o tipo de corrente, a polaridade e a distribuição de calor entre a peça e o eletrodo. Viu como esse processo é interessante? Mas como você já sabe, nada disso adianta se você não tiver o equipamento adequado. Agora é hora de dar uma olhada no equipamento para soldagem TIG. Como você vai perceber, o equipamento usado neste processo de soldagem é parecido com o equipamento usado nas outras soldagens a arco elétrico. Vamos conferir? Como você já viu, o principal componente do equipamento para a soldagem TIG é a tocha de soldagem. É ela quem dá suporte para o eletrodo de tungstênio. Na ponta da tocha existe um bocal de cerâmica ou de metal que serve para direcionar o gás que vai fazer a proteção da soldagem. É importante lembrar que a tocha precisa ser sempre refrigerada. O resto do equipamento é parecido com o equipamento usado em outros tipos de soldagem a arco elétrico. Tem a fonte de energia, que pode ser um transformador ou um transformador retificador. Tem os cabos que levam a corrente elétrica até a tocha. E tem a mesa com grampo de retorno, que tem a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade que for usada no trabalho. Bom, além da tocha, que é diferente, como você já viu, o processo TIG exige um cilindro que contém o gás que vai servir para proteger a soldagem. O metal de adição pode ser usado ou não no processo TIG. Depende do tipo de soldagem que você for fazer. Se a peça for de espessura pequena, como essa daqui, então a soldagem pode ser feita sem o metal de adição. Agora, se a peça for de espessura maior, como essa outra aqui, então o metal de adição é indispensável para se conseguir uma junta soldada de boa qualidade. É sempre bom lembrar que o metal de adição normalmente é feito de um material semelhante ao do metal de base. Na soldagem automatizada TIG, o metal de adição é inserido automaticamente na poça de fusão. Como você está vendo, nesse equipamento aqui, a inserção do metal de adição é feita automaticamente pelo sistema. A grande vantagem é que a velocidade de entrada do metal de adição é constante e o resultado é um cordão de solda mais uniforme. Agora, essa não é a única automação que pode existir num sistema de soldagem TIG. Esses sistemas apresentam vários outros acessórios que facilitam o uso ou mecanizam o equipamento básico que você já conhece. Existem os posicionadores que possibilitam a soldagem em posições planas. Dispositivos de deslocamento movimentam a tocha ou a peça, garantindo uniformidade na velocidade de deposição do cordão de solda. Todos esses dispositivos servem para facilitar ou melhorar o desempenho da soldagem. Mas, mesmo com todas essas possibilidades de automação, é fundamental que você conheça as técnicas de execução da soldagem TIG. Essas técnicas são procedimentos que o soldador profissional deve adotar no manuseio da tocha de soldagem. Durante a soldagem, a tocha deve permanecer perpendicular em relação à superfície da junta. Ao mesmo tempo, ela deve estar ligeiramente inclinada para o lado contrário ao sentido da soldagem. Já a vareta do metal de adição deve estar inclinada no sentido da soldagem. O movimento da tocha deve ser firme e uniforme, enquanto a vareta é introduzida frontalmente na poça de fusão. Além de se preocupar com o manuseio da tocha de soldagem, você deve ficar atento a outros parâmetros exigidos para uma boa qualidade de soldagem, como, por exemplo, o comprimento adequado do arco, a corrente de soldagem certa para a espessura do metal e o tipo de eletrodo, a vazão do gás e etc. Só que nada disso adianta se você não preparar muito bem a superfície a ser soldada. Ela tem que estar como essa aqui, ó, limpa,
livre de graxas, óleos, tintas e outros resíduos. Além disso, a junta deve ser muito bem preparada para que o cordão de solda possa ter um bom desempenho mecânico na junção das duas peças. Pronto. Essa aqui já está pronta para ser soldada. Agora que a gente já viu o que é a soldagem TIG, como ela deve ser feita, quais são suas características, quais os equipamentos que devem ser utilizados, então está na hora da gente meter a mão na massa, não é mesmo? Mas não nos esqueçamos jamais do equipamento de segurança. Quer dizer, máscara, gorro, avental, mangotes, luvas, além das botas e perneiras, que são indispensáveis para evitar queimaduras na pele e dano aos olhos. Vamos lá? O primeiro passo nós já demos. As peças que vão ser soldadas já estão limpas e a junta já está preparada. Agora a gente abre o gás, que é para expulsar o ar que está na mangueira e na tocha. E depois, com a fonte de energia já ligada, a gente aproxima a tocha de soldagem das peças. A primeira coisa é a formação de uma cortina de gás através do sistema de pré-vazão que existe no equipamento. Quando a gente aproxima a ponta da tocha, através do ignitor de alta frequência, o arco elétrico se abre. A gente espera um pouco até que se forme uma poça de fusão e começamos a fazer o cordão de solda, nesse caso com a ajuda do metal de adição. Quando termina o cordão de solda, a primeira coisa é interromper a corrente elétrica. Porém, o gás continua protegendo por um determinado tempo a última parte soldada através do sistema de pós-vazão existente no equipamento. Se você seguir esses procedimentos, com tudo que você já aprendeu sobre a soldagem TIG, o seu trabalho terá grandes chances de ser um sucesso. Mas mesmo tomando todos os cuidados, até os soldadores mais experientes podem ter problemas. Os mais comuns são inclusão de tungstênio e consumo excessivo do eletrodo, porosidade no cordão de solda sujo, cordão de solda muito largo e arco errático. Agora, você não se preocupe, porque todos esses problemas têm causas específicas e têm soluções.